Irmãos, nós vamos falar hoje, é uma mensagem direcionada para os jovens. Nós estivemos orando pelos jovens por esses dias, esse mês, e nós estamos precisando muito de orar pelos jovens da nossa cidade. Então essa mensagem é para você, jovem, tá? O que você tem feito para você se salvar? Porque a salvação é uma decisão sua. Eu não posso te salvar, você não pode me salvar. A salvação é uma decisão pessoal. Eu quero ser salvo, mas isso tem um preço, né? É o que Jesus falou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que, aí vem a condição, para que todo aquele que nele crer, aí tem essa condição, né? Para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, assim, Deus mandou Jesus, né? Jesus veio para todo mundo, não tem distinção de ninguém, não tem pobre, não tem rico, não tem branco, não tem preto, não tem azul, não tem japonês, não tem, para todo mundo. O amor é por igual, o amor desse Pai maravilhoso. Amém? Nós vamos ler então em 1 Samuel. Davi disse assim: então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Só até aqui. Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos, ó Pai, e pedimos que o Espírito Santo do Senhor traga aos nossos corações, a nossa alma, alimento da alma, Senhor. A tua palavra, o teu louvor é alimento da alma. E nós pedimos, nós clamamos por essa misericórdia, e que não haja, Senhor, vanglória do homem, apenas a manifestação do Senhor pelo instrumento, pelo um vaso a ser usado nessa tarde para trazer essa meditação em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma situação. Davi sempre foi um grande exemplo do que fazer no relacionamento com Deus, mas um mau exemplo no relacionamento com a família. Ele teve problemas, né? Ele colocou seu grande amigo Urias na frente de batalha, e Urias foi morto, e ele ficou com a sua esposa Batseba. Ele teve problema com Absalão, né? E assim, vários outros problemas. Mas Davi, ele era tão contrito ao pedir perdão a Deus, no seu relacionamento com Deus, que Deus mesmo disse: encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Isso é palavra do próprio Senhor, né? E nesse momento aqui, é o momento do enfrentamento com Golias. 40 dias Golias estava ali afrontando Golias, um soldado filisteu. Os filisteus, até hoje os filisteus são calo no pé de Israel, né? Esses palestinos que são uma religião satânica, esse islamismo que vive para morrer. Vive para morrer não, é até um pleonasmo aí, né? Eles têm o prazer em morrer por essa causa, achando que vão para o céu, né? Se morrerem como shahids, como mártires. Meu irmão, mas nós cremos profundamente na palavra de Deus, na Bíblia. É por isso que nós lemos a Bíblia frequentemente. Se você é cristão, você sabe que eu estou falando com você. Abre a sua Bíblia todo dia e leia. Abre sua Bíblia todo dia e leia. Não pega de capa a capa não, que isso aí é letra, tá? É mais fácil, é melhor você orar a Deus e abrir, consultando ao Senhor. Ele vai te dar um versículo, ou mesmo que você tire um versículo, medite nele, medite.
né? Curta esse versículo no seu coração, alimente a sua alma com esse versículo. Isso é palavra viva, é palavra de Deus, né? Então é muito importante ler a Bíblia nesses dias em que vivemos, né? Aí você vê, a pessoa fala assim: não, eu sou cristão. Você lê a Bíblia? Não leio. Eu não sabe nem o que tem na Bíblia, né? Se você não pode tirar nem acrescentar nada, você tem que conhecer primeiro para você, né, poder proclamar certas coisas, porque está tudo na Bíblia, está tudo aqui, o que pode e o que não pode. Portanto, abra a sua Bíblia, leia a Bíblia, ouça louvores. Isso tudo, você quer abençoar a sua casa, né? Acorda de manhã, ajoelha, ora ao Senhor, abre a Bíblia e lê. Aí põe um louvor. Tem gente que liga aí aquele forrozão o dia inteiro, né? Aí depois vem enfermidade, vem problema, vem uma porção de coisa, né? Vem problema com os filhos, tá? Né? Com os netos. E isso aí, meu irmão, um abismo chama outro abismo, né? Um abismo, presta atenção, um abismo chama outro abismo. Então isso é muito sério. Se você buscar ao Senhor, as coisas vão sendo acrescentadas, né? O inimigo não tem como entrar na sua casa, tomar posse da sua casa, tomar posse das pessoas, porque você está coberto com a armadura de Deus. Efésios fala sobre essa armadura. Portanto, busque no Senhor. Nós vivemos momentos de grande batalha, né? Nós não fazemos o enfrentamento, porque o inimigo, né? Vocês se lembram lá no livro de Judas, o último livro antes de Apocalipse, que o Miguel falou com Satanás assim: que o Senhor te repreenda. Porque Miguel era um arcanjo e Satanás era um querubim, foi criado por Deus como um querubim, né? Dentro da hierarquia, o querubim é maior do que o arcanjo, mas na sabedoria, Miguel falou com ele, né, que o Senhor te repreenda. Aí pronto, aí ele ficou perdido, porque chamou o Senhor para pelejar por ele. Aí derrota de Satanás, Satanás corre léguas. Portanto, aqui nesse momento, no que falamos aqui, no que lemos aqui, Davi, uma criança, né? Davi, uma criança. Nós já falamos, Davi tomava conta das ovelhas. Davi era o último dos 8 filhos, né? E Davi devia ter aí 12, 13, né, anos por aí. Mas ele foi lá levar 10 pedaços de queijo, né, levou para os irmãos uma arroba de trigo torrado, uma arroba são 15 quilos, e estes 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com teus irmãos. Estes 10 pedaços de queijo oferece-os ao comandante da unidade deles. Então ele chegou lá e fez o que o pai tinha orientado. O pai, eles moravam em Belém, e o pai de Davi, Jessé. Vocês se lembram quando Jessé mandou Davi para tocar para Saul? O Saul já estava atormentado por um espírito maligno, e ele pediu para que os seus servos achassem alguém que tocasse para ele, tocasse louvores, né? E um falou assim: eu conheço o filho de Jessé, o belemita. Ele é sisudo em palavras, né, de boa aparência, uma pessoa séria, né, serve ao Senhor. Então, olha as características, né? Gentil presença. Irmãos, essas características nós precisamos ter. Os nossos jovens de hoje estão muito azedos, né? Espinhados. Qualquer coisa que você fala com um jovem, ele está xingando o pai, xingando a mãe, xingando a avó. Na rua, então, até professora, né? Os vizinhos. É uma coisa muito estranha. Hoje está muito estranho. Os nossos jovens precisam buscar mais a presença do Senhor para que o Espírito Santo acalme os seus corações e direcione, porque senão ficam jovens sem direção. Não buscar a presença do Senhor é viver sem direção.
né? E Davi então foi chamado para tocar para o rei. Davi era novinho, né? Ele era bem novinho. E ali o Jessé preparou um burrico, né? E ali ele colocou um cabrito, ou acho que dois cabritos, vinho, né? Em odres de vinho, e pão. Então ele mandou Davi para tocar para o rei. Presta atenção, Davi não foi num cavalo alazão. Os nossos jovens de hoje querem andar de cavalo alazão. Aonde vão, querem aparecer mais do que tudo, né? Não, vai com humildade, a humildade que Jesus entrou pela porta dourada, montado num burrico, né? A humildade que Davi foi tocar para o rei, montado num burrico, né? E Davi, olha que importante isso, ele foi, o que o pai mandou? O pai mandou o alimento da carne, que é o cabrito, mandou o pão, que representa Jesus, né? O filho, odre de vinho. O que representa o odre de vinho? Representa a presença do Espírito Santo. E quem mandou? Quem mandou foi Jessé, o pai. Então Davi foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que interessante isso. Aonde você for, você jovem que estiver me ouvindo, ou você mais adulto também, né? Vá sempre na obediência. Vá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se você for na razão, você está sujeito às leis da razão. Só até onde seu braço alcança. Mas se você vai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem quem está ao seu lado. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ao redor daqueles que o temem. Depois desse redor, tem um inimigo, né? Pedro fala que Satanás está ao derredor, como um leão rugindo, buscando a quem tragar. Ao derredor. Então, se você não tem esse anjo ao seu redor, você está exposto a quem está ao derredor. Olha o perigo, né? A palavra é muito perfeita, ela se completa e nos dá todo alerta, todo alerta. E aí aqui, Davi, ele deu um exemplo para todos aqueles que já estavam ali há 40 dias, né, morrendo de medo. Ali foi o vale do Eilat, né? Então, Davi, ele olha para aquele filisteu, aquele homem grande, e não temeu, ele não temeu, né? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Sabe qual é o problema? O exército era o exército do Deus vivo, mas não tinha clamado por esse Deus vivo, não buscou no Senhor a condição para derrotar aquele exército dos filisteus. Saul já estava decadente. Então, o que Davi fez ali foi trazer o ânimo e a palavra certa, a direção certa, né? Ele vem comigo, vem a mim com espada, com seu escudo pontiagudo, né, a sua lança, né? Eu vou contra ele em nome do Rei dos Exércitos, do Senhor dos Exércitos, né? E aí Golias ainda ironizou, né? Ele disse: vem, Davi, e vou dar a sua carne às aves do céu e às feras do campo. Davi retrucou: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Então Davi traz essa palavra que o povo, o exército de Israel não tinha alcançado essa revelação, não estava confiante nisso, e Davi traz esse ânimo através dessa palavra forte e principalmente, né, através da sua ação. Ele foi, pegou as pedrinhas ali no riacho, 5 pedras, né, e
movido pelo Espírito Santo. A hora que ele girou a funda, acertou a testa de Davi. Ele não matou Davi com essa pedra, viu, irmãos? Ele não matou. Ele pegou a espada do próprio Davi, do próprio Golias, né? Ele pegou a espada do Golias e acertou, cortou o pescoço dele. Tirou a espada da bainha e cravou no filisteu e com ela decepou sua cabeça, né? Então primeiro ele cravou, olha só o tamanho e o peso dessa espada, né? Mas o Senhor o moveu a fazer isso, e isso deu ali uma grande vitória a todo Israel, todo o exército de Israel. E é assim, jovem que está nos ouvindo, você precisa confiar no Deus de Israel. Você precisa fazer como Davi. O exemplo é esse, né? Davi moveu o coração do Senhor e o Senhor o ajudou. Certamente o Espírito Santo guiou aquela pedra no único lugar desprotegido de Golias. Golias tinha um capacete, só tinha aquele lugarzinho ali na testa, né? Ele tinha aquele colete, o escudo, estava todo protegido. Mas o Senhor sabe onde derrubar o inimigo, tá? E você precisa, por colocar fé e fazer por onde, contar com esse Deus maravilhoso que vai te dar as grandes batalhas, vitórias nas batalhas, e que vai derrubar os gigantes da sua vida, tá? Aqueles gigantes que tentam te oprimir, o Senhor derruba todos, mas depende de você, depende de você. Isso é muito importante. Você jovem que está nos ouvindo, tá? Buscar no Senhor a sua força. Você não sabe o que vai fazer da vida, não está decidido, fica o dia inteiro jogando, vendo TikTok ou jogando, né? Tem jogos terríveis aí, né? No celular. Pois é, o pessoal gasta o que tem, o que não tem e não ganha nada, tá? É muito sério isso, muito cuidado, porque as armadilhas são muito grandes. As coisas que o inimigo prepara para nós, né, são servidas em bandejas lindíssimas, né? Mas a hora que você morde naquela fruta, morde naquele docinho ali, aquilo é amargo por dentro, é podre. As coisas do inimigo são podres e envenenadas para te matar, tá? Portanto, muito cuidado com aquilo que você busca no seu dia a dia, porque há um leão que ruge, né? Satanás, ao derredor, porque ao redor tem um anjo, mas o anjo, ele só acampa ao redor daqueles que o temem. Se você não teme a Deus, se você não está aí, você está exposto, né, àquele bicho que quer buscar sua alma, quer tirar sua alma da vida com Deus, a vida eterna com Deus, todos os dias, a todo custo, e ele não dorme. Ele não dorme. Muito cuidado, tá? Tem um salmo que fala assim: quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor, fruto do ventre, é um presente de Deus. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como flecha na mão do guerreiro. Irmãos, honre seu pai e sua mãe, tá? Amar, todo mundo ama, todo bandido ama seu pai e sua mãe, mas honre seu pai e sua mãe. Honrar é diferente. Honrar é você transmitir a herança, aquilo de bom que seu pai te deu, sua mãe te deu, para seus filhos, seus netos, tá? E você certamente vai receber bênçãos e vai ser um vencedor, né? E o seu nome escrito no livro da vida para viver uma eternidade com Deus. Jovem, atenção, muito cuidado, amém? Nós vamos ouvir um louvor, e esse louvor é em homenagem aí ao pastor Geraldo, um pastor que eu gosto muito. É um louvor que o William, filho dele, compôs, Glorifica. Vamos ouvir.